Dia 27 de maio, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Obedecer faz você viver o propósito. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Lucas capítulo 5, versículo 4. Vamos entrar aqui no texto de Lucas capítulo 5 e vamos ler dos versículos 1 até o 11 para entender o contexto dessa história de hoje. Verso 1. Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. 2. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Eles estavam lavando as redes porque eles já tinham trabalhado a noite inteira. Verso 3. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Veja que nós estamos falando aqui de um período de dia. Eles já tinham lavado as redes. Jesus pediu para que Simão afastasse o barco. Jesus explicou a palavra para a multidão. Depois disso, durante o dia, Jesus disse para Simão: leve o barco para lugar de águas fundas, durante o dia. Verso 5. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. 6. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. 7. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. 8. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. 9. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. 10. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. 11. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Essa história nos mostra que Pedro tinha uma empresa em que ele pescava, e Tiago e João, que também foram discípulos de Jesus, eram sócios de Pedro. Porque nós lemos aqui que quando as redes ficaram cheias de peixe, ele chamou os seus companheiros. E Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, que depois também se tornaram os discípulos de Jesus, estavam ali com ele. E quando eles viram essa pesca que aconteceu durante o dia, depois deles trabalharem a noite inteira, eles ficaram maravilhados com o sobrenatural
que havia acontecido na vida deles. Eles trabalharam a noite inteira, eles eram pescadores experientes, mas eles não tiveram sucesso naquela noite. E Jesus manda eles jogarem a rede durante o dia, ou seja, totalmente fora do horário de fazerem a pesca. E como nós lemos ali, Pedro disse: eu só vou jogar a rede porque é o Senhor que está dizendo. Então eu vou obedecer ao Senhor. Dessa obediência, nós vimos um milagre que aconteceu, que foi uma grande pesca que encheu os 2 barcos, a ponto de Pedro dizer: afaste-se de mim, porque eu sou apenas um pecador. Ele ficou muito maravilhado com aquilo que Deus fez, com aquilo que Jesus fez naquele momento por eles. Então, voltando aqui para o devocional de hoje, obedecer faz você viver o propósito. Vamos ler aqui a mensagem. Os simples pedidos de Deus para nós são muitas vezes trampolins para maiores bênçãos em nossa vida. Embora possamos considerar esses eventos menores sem importância, o Senhor os vê como algo importante. Uma coisa que nós percebemos nessa leitura é que Pedro e os seus amigos tinham trabalhado a noite inteira. Eles tinham deixado a rede ali a noite inteira. A primeira coisa que Jesus pediu que eles fizessem foi que eles afastassem um pouco o barco para que ele pudesse ensinar a multidão. Pedro poderia ter dito assim: não vai dar, porque a gente ficou a noite inteira na pescaria, então agora eu vou descansar. E daí nós vamos tentar jogar a rede quando chegar a noite. Mas ele obedeceu quando Jesus pediu. Jesus entrou no barco e pediu: você pode colocar o barco um pouco mais distante para eu poder ensinar a multidão? Ele ficou ali, ouvindo a palavra e obedecendo a Jesus. Depois disso é que Jesus disse: agora pega o barco e lança para as águas mais profundas. Então, era apenas um pedido e ele obedeceu o que Jesus pediu a ele. Agora, o segundo parágrafo aqui, o apóstolo Pedro é um exemplo de um homem que deu pequenos passos que levaram a um grande destino. Quando Jesus pediu a Pedro que lançasse as redes, o pescador poderia ter dito que não. Afinal, ele dedicara uma noite inteira de trabalho e provavelmente estava exausto. Contudo, ao dar esse pequeno passo, Pedro recebeu um assento na primeira fila para ouvir o melhor professor do mundo e começou uma aventura transformadora. Embora o primeiro pedido de Jesus fosse bastante comum, sua sugestão desafiaria tudo o que Pedro sabia ser lógico. Ir para águas profundas ao meio-dia era ridículo para esse especialista em pesca. Às vezes, o Senhor nos pede para fazer o que parece irracional aos olhos humanos. Devemos lembrar que o Senhor trabalha dentro daquilo que é legítimo, mas no sobrenatural, pois ele não está preso aos limites que nos são impostos. Se Pedro tivesse recusado esse pedido incomum, ele teria perdido uma grande experiência em sua vida. E não me refiro apenas à pesca. Esse milagre abriu os olhos de Pedro para avistar o Messias, que havia sido prometido desde a fundação do mundo. Não perca a grande aventura, mesmo quando seus caminhos parecerem irracionais, siga-o fielmente, e um novo destino se revelará diante dos seus olhos. Quando o pastor Júnior Rostirola diz aqui que ele conseguiu ver o Messias, quando ele viu a quantidade de peixes que eles pescaram ali,
ele disse para Jesus: afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Naquele momento, ele viu em Jesus que ele era o Messias. Os olhos dele foram abertos para que ele pudesse perceber que Jesus era o Salvador prometido por Deus. Ele entendeu isso quando ele viu o sobrenatural acontecer. Aquela pesca durante o dia era algo que ele, como pescador experiente, sabia que não poderia acontecer. Os peixes durante o dia não estariam em tanta quantidade naquela hora, naquele lugar. Então ele sabia muito bem qual o milagre que Jesus havia operado naquele trabalho que ele era especialista. Isso nos ensina que muitas vezes nós podemos, com a nossa razão, com a nossa inteligência, com o nosso conhecimento, pensar: eu sei o que eu estou fazendo. Eu já faço isso há muitos anos. Eu sei que é assim, e assim, e assim. Mas muitas vezes Deus nos diz: faça diferente. E muitas vezes nós queremos seguir pelo nosso caminho, pelo nosso projeto, pelo nosso trajeto, no tempo que nós esperamos, e as coisas não acontecem. Mas quando nós nos entregamos a Deus em obediência, a obediência nos abre novos horizontes, nos abre a visão de coisas que Deus quer nos mostrar e nos revelar, que são do sobrenatural. Então a mensagem de hoje valoriza a obediência a Deus, valoriza que o planejamento seja colocado diante de Deus. Como você tem planejado a sua vida? Você dirige a sua vida? Você dirige os seus passos? Ou você tem colocado Deus à frente? Então a frase de hoje diz que há coisas que você não vai entender, apenas obedeça. Hoje é o dia 147 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 64 e a palavra-chave de hoje é obediência. Então, obedecer faz você viver o propósito de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Obedecer faz você viver o propósito. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 64. Vamos ler esse salmo. Verso 1. Ó Deus, escuta minha oração, pois estou em dificuldades. Salva minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. 2. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. 3. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flechas as suas palavras cheias de veneno. 4. Eles agem depressa para espalhar as suas mentiras vergonhosas e destroem os bons com calúnias covardes. 5. Eles se animam uns aos outros para fazer o mal. Falam dos lugares onde vão colocar as suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. 6. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. 7. Porém, Deus atirará as suas flechas contra eles, e de repente ficarão feridos. 8. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aqueles que os virem balançarão a cabeça, caçoando deles. 9. Então todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. 10. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor Deus vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Todos eles lhe darão glória. Então, o Salmo 64 é um salmo que diz: continue obedecendo,
mesmo quando você estiver sendo caluniado. Talvez você está cercado ou cercada por pessoas que estão falando mal a seu respeito, que estão apontando o dedo, que estão criando armadilhas ou ciladas no seu negócio, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança. E às vezes o nosso coração quer responder, o nosso coração quer revidar, o nosso coração quer tirar satisfação. Às vezes você diz: eu vou lá, vou dar o dedo na cara da pessoa e vou dizer para ela: quem você pensa que é para ficar inventando histórias a meu respeito, para ficar me caluniando, para ficar mentindo a respeito do meu negócio, da minha vida, da minha família? Mas o Salmo 64 mostra a confiança em Deus. Não queira tirar satisfação com aqueles que ficam caluniando. Coloque na mão de Deus. Obedeça a palavra de Deus, que nos traz o mandamento de: deixa as coisas na minha mão. Perdoa e deixa na minha mão. Não se turbe o vosso coração. Creiam em mim, porque eu ainda sou o Senhor. E eu sei o que as pessoas falam a seu respeito. E no tempo certo eu vou tomar a justiça, porque eu sou o seu Deus. Então o Salmo 64 é um salmo que reforça a palavra de hoje, no sentido de que não se preocupe, obedeça a minha palavra, no sentido de saiba que eu ainda sou Deus. O Salmo 46, no verso 10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos ler aqui na tela o Salmo 46, vamos ler os versículos 7 até o 10. Veja o versículo 7. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. 8. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas ele tem feito na terra. 9. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. E o 10. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. E o verso 11. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então esse Salmo 46, ele traz a confiança de que o Senhor está à nossa frente. Ele é o Todo-Poderoso. Então obedeça no sentido de: deixa na minha mão, diz o Senhor. Deixa na minha mão, que no tempo certo eu sei como eu trato com aqueles que te ferem, com palavras, com mentiras, com calúnias e difamações. Obedeça também nisso. Obedeça nos seus planos, nos seus projetos, a minha direção. Obedeça também em manter-se em silêncio, porque eu sei a hora e o tempo de realizar a justiça. Confie em mim, porque eu ainda sou o Senhor. Agora eu faço um convite a você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Ele continua sendo o Senhor. Da mesma forma como ele fez com Pedro, operando aquele milagre da pesca extraordinária, ele quer fazer também na sua vida. Ele quer fazer milagres, ele quer cuidar de você totalmente em todas as áreas da sua vida. E ele quer derramar a maior de todas as bênçãos, que é a comunhão com Deus. Aqui na tela está a oração de confissão. Nessa oração, você aceita Jesus como Senhor da sua vida, para que Ele lidere a sua vida, e como Salvador. Salvador porque Ele morreu na cruz, Ele foi enviado por Deus e morreu na cruz para nos trazer a salvação dos nossos pecados. Os nossos pecados nos afastam de Deus,
mas quando nós aceitamos a Jesus, os nossos pecados são perdoados e nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus morando em nós. E ele nos ajuda e nos guia todos os dias para podermos alcançar o reino dos céus, o reino de Deus. Quando você aceita Jesus, o seu nome é registrado no livro da vida, que é um livro que fica no céu, onde estão os nomes dos filhos e das filhas de Deus. Então, se você ainda não fez essa oração, ligue o seu coração agora com Deus, reconheça que Jesus nos limpa de todo pecado e ore comigo, faça essa oração que está aqui na tela. Declare comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que somente Jesus salva. Participe dos estudos da Bíblia para que você conheça mais a Deus. Participe das reuniões de oração. A oração é uma conversa em que você abre o coração e fala diretamente com Deus. Ele vai ouvir você e ele vai te responder. Prepare um lugar na sua casa em que você dedica para falar com Deus constantemente. Mas você também pode orar no trajeto para a escola, para a faculdade, para o trabalho, enquanto você faz o trabalho de casa, enquanto você está no seu dia a dia. Coloque o seu projeto, coloque os seus planos, coloque até aquilo que você é especialista. Nós vimos na leitura de hoje. Pedro era especialista na pesca, mas Jesus quer fazer coisas novas, sobrenaturais, que se você colocar na mão dele e obedecer, ele poderá fazer. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos cuida, aquele que lidera a nossa vida e aquele que nos trouxe salvação. Te agradecemos pelo teu sangue derramado na cruz para nos dar a salvação. Te agradecemos por esse acesso livre que o Senhor nos deu ao Pai, por meio da sua morte. Queremos te pedir agora que o Senhor nos santifique, que o Senhor remova da nossa vida a dureza do coração, porque muitos estão insistindo e dizendo: Deus, é do meu jeito, tem que ser assim porque eu sei que estou fazendo a coisa certa. E por que não está dando certo ainda? Porque o Senhor quer revelar propósitos, porque o nosso trabalho, o nosso estudo, tudo que nós fazemos não é sobre essa vida, mas é sobre a vida que o Senhor tem para nós e sobre alcançarmos pessoas para o teu reino. Assim como o Senhor disse para Pedro: agora eu vou te fazer um pescador de homens. O Senhor quer usar a profissão, o estudo, como portas abertas para alcançar almas, para alcançar gente, para o reino de Deus. O Senhor quer que essa pessoa que faz a faculdade use o intervalo para abrir um grupo de estudo da palavra e falar a respeito do teu amor. O Senhor quer que essa pessoa que trabalha como prestando serviços anuncie o teu reino para os seus clientes e abra um espaço para colocar alguns folhetos que anunciem o teu reino, para que as pessoas possam pegar aquele folheto, ler a palavra e começarem a se chegar ao Senhor. O Senhor quer que a vida de cada pessoa que seja para pescar gente, para ganhar almas para o reino do Senhor, porque é sobre a salvação e sobre o reino de Deus. O Senhor quer ganhar almas e o Senhor quer usar cada filho e cada filha do Senhor que ouve essa mensagem para alcançar gente para o teu reino. Muitos estão pensando: mas como que eu posso fazer? Mas o Senhor hoje vai abrir a sua mente e vai mostrar caminhos para que você pregue o reino do Senhor, porque em todos os
lugares e caminhos. Deus quer usar você para alcançar vidas para o reino dele. E o Senhor vai alcançar familiares, pessoas aqui que estão orando há bastante tempo, dizendo: Deus, salva meu pai, salva minha mãe, salva o meu irmão, salva a minha família, salva, Deus, todos os meus. O Senhor está ouvindo a sua oração e eu tenho o tempo certo de responder. O Senhor está à frente e dará resposta. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essas bênçãos. Pedimos que o Senhor nos ensine a obedecer, que possamos seguir a tua palavra e que o Senhor nos dê sensibilidade para podermos perceber a tua voz e os teus comandos e a tua direção. Abre o nosso coração, abre o coração de cada filho e de cada filha do Senhor nesse dia para que receba a tua instrução e a tua luz e que consigam seguir o teu reino até o fim hoje e sempre. Ajuda-nos a obedecer e a seguir no reino hoje e sempre. Amém e amém. Dê glória ao Pai pela bondade de ter enviado o Filho para nós. Dê glória ao Filho, porque ele deu a vida e nos deu esse acesso livre ao Pai. E dê glória ao Espírito Santo, porque é ele que nos ajuda, nos consola, nos socorre e nos ajuda em todo o tempo, até o fim. Amém e amém.